A Nova Canção FM apresenta o programa Maranata. Produção e apresentação, Wilson Saturno de Oliveira. Bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder. Às vezes eu fico pensando, quando será a vinda de Jesus? Será que ele virá bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder da luz? Será um dia de grande agonia para os desviados que aqui vão ficar, sabendo que neste momento a igreja subindo está. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja. Será um dia glorioso para este povo que está esperando. Às vezes passamos por lutas, tristeza e angústia, até mesmo choramos. Mas o crente fiel não desiste, pois ele sabe aonde vai morar. Ali não existe mais lágrimas, pois todo pranto Deus enxugará. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja. A sua igreja, findou-se a peleja. Às vezes eu fico pensando, quando será a vinda de Jesus? Será que ele virá bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder da luz? Será um dia de grande agonia para os desviados que aqui vão ficar, sabendo que neste momento a igreja subindo está. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja.
igreja, vindo-se a peleja. Será um dia glorioso para este povo que está esperando. Às vezes passamos por lutas, tristeza e angústia, até mesmo choramos. Mas um crente fiel não desiste, pois ele sabe aonde vai morar. Ali não existe mais lágrimas, pois todo pranto Deus enxugará. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, vindo-se a peleja. A sua igreja. Vamos começar o nosso programa lendo um texto da palavra de Deus que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículos 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se você quer criar Nesses versículos, eu quero saudar e cumprimentar todos os nossos amados irmãos, ouvintes do programa Maranata, nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026, com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Que Deus abençoe você que está aqui perto, você que está longe, nos acompanhando pelo Facebook, pela live da Rádio Nova Canção. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado pela audiência aqui na nossa programação. Queremos agradecer a Deus, querido e amado Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, estarmos aqui nesta noite. Mais uma quinta-feira que nós chegamos a este lugar para compartilharmos, Senhor, a Tua palavra, também lindos hinos, abençoando lares, famílias. Pedimos que o Senhor estenda as Suas mãos, porque sem Ti não somos nada. Pai amado, seja conosco, abençoando, dando vitória. Aquele que está cansado, fraco, desanimado, abatido, angustiado, doente, problemático, Tu és o Deus que tudo pode, que tens o poder nos céus e na terra. Amado Senhor, abençoa ricamente aqueles que pedem as nossas orações. O Senhor conhece a situação de cada um, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e te pedimos, continua conosco, abençoando também a minha esposa, que não pôde estar aqui, minha família, cobre com o teu sangue, Senhor, e dá vitória em tudo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir, os primeiros louvores do nosso programa, começando bem desse jeito. Vamos ouvir. Mesmo chorando.
Muito bem, meus amados irmãos, ouvimos esses lindos louvores nessa noite, aqui na nossa programação. Já quero deixar ciente os nossos ouvintes que a minha esposa, irmã Salete, não pôde estar presente hoje. Ela está com compromisso no culto, né? Quinta da Vitória, na Igreja Assembleia de Deus. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos que já estão com o seu radinho ligado. Pedimos que fique conosco até as 21 horas. Temos uma bênção para você, a palavra de Deus, também os hinos que serão rodados aqui nesta noite. Vamos falar uma mensagem muito importante nessa noite. Não desligue o seu rádio, não saia daí. Fica conosco, tá? Participe do nosso programa também. Você pode mandar mensagem pela live da Rádio Nova Canção, também pelos telefones, né? Que você é acostumado aí nos compartilhar aqui as suas mensagens, tá bom? Nós já temos a mensagem da nossa amiga Clara, lá da Vila Jauri. Ela mandou para nós uma mensagem dizendo que os nossos programas bem ouvidos na sua casa, sempre estão ouvindo. Ela pede as nossas orações também, hinos. Deus abençoe a nossa amiga Clara, também nosso amigo Zezinho, ali, e todos os demais irmãos da Vila Jauri. Obrigado, Clara, pela sua participação. Deus continue te abençoando, tá? Também a irmã Alfreda, irmã Celina, ali no bairro Ramão Bambil, são nossos ouvintes. A irmã Celina já pediu alô hoje de manhã já, né? Confirmando aqui, então, um grande abraço para vocês aí, irmã Alfreda, irmã Celina, ali no bairro Ramão Bambil, tá? Todo o programa de hoje para vocês, e obrigado sempre pelo carinho e pela audiência, certo? Nós também queremos mandar o nosso alô a todos os nossos irmãos aqui do centro da cidade, aqueles que estão nas vilas, nos bairros, nos acompanhando no interior do município, lá no campo, na roça, no fundo da invernada, né? Lá no rincão, no fundo da estrada, a última casinha lá, mas tem um radinho ligado. Receba o nosso abraço especial, aonde as pessoas quase não vão visitar vocês, o rádio vai, né? A nossa voz chega até vocês, os hinos que são rodados aqui chegam até vocês, e Deus está com vocês para abençoar, para guardar, proteger e livrar de todo mal e da saúde para os nossos irmãos e os nossos amigos, tá certo? Às vezes a pessoa mora lá no fundo do rincão e pensa assim: aqui ninguém me vê, ninguém lembra de mim, ninguém sabe nem onde eu moro, tá? Mas Deus te conhece, sabe o teu pensamento, o teu sentimento, sabe das tuas necessidades, né? Sabe das tuas lutas, sabe da tudo aquilo que você está passando e sentindo, tá? Então, meus amados irmãos, é importante que todos nós que estamos aqui no rádio lembramos dessas pessoas, né? Que são muitas vezes esquecidas pela sociedade, mas Deus não esquece de ninguém, tá? E através das ondas do rádio, através da internet, da live da Rádio Nova Canção, chega até você uma mensagem de Deus, uma palavra amiga, uma palavra de fé, de esperança, de conforto, para você que está lutando, que acha que está sozinho, que está passando, às vezes, por momentos difíceis, perdas, né, na família, perdas familiares, mas Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Saiba disso, né? Deus cuida de nós. Eu também, meus amados irmãos, morei em um lugar também que só aparecia o céu, né? Por 17 anos eu morei nesse lugar. E difícil acesso, não tinha água, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. E ali eu nasci, ali eu me criei, ali eu fui educado e hoje eu estou aqui, tá? Deus cuidou de nós e Deus cuida de vocês também, tá? Deus abençoe. Estenda as suas mãos e dá vitória em tudo. Quero deixar aqui um versículo, pensamento para você que está nos ouvindo nesta noite, tá? Que diz assim:
Quais são as maiores riquezas? Quais são as maiores riquezas? Qual será, meus amados, as maiores riquezas? Você sabe? Será que é a prata? Será que é o ouro? Né? O que o sábio Salomão falou no livro de Provérbios? O que ele disse sobre este assunto? Provérbios, no capítulo de número 16, versículo de número 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Tá? Quais são as maiores riquezas desta vida? Com certeza não são o ouro e a prata. Sabedoria tem valor infinitamente melhor, ou maior, que por sua vez nos ajuda a compreender o que é valioso, o que é verdadeiro, o que é digno do nosso coração e o que não é. Tá? Então deixamos esse pensamento para a vossa meditação, enquanto você escuta o nosso programa, tá? Nós vamos pensando na palavra de Deus, vamos meditando na palavra de Deus nesta noite. Deus tem bênção para a minha e para a sua vida, tá certo? Nós temos mais aqui participação no nosso programa, já vamos ler. A irmã Janinha tem mandado uma mensagem: paz do Senhor, irmão Wilson, assistindo, vou ficar até o fim do programa, ouvindo louvor e a palavra de Deus. Amém. Obrigado, irmã, pela sua participação. Deus continue abençoando e guardando essa serva do Senhor, tá? A gente conhece a irmã Janinha de uma longa data e ela sempre da mesma forma servindo a Deus. Nunca mudou. Isso é importante, né? Também nosso amigo Wilson Zinck, lá de Santo Isidro, nosso distrito. Boa noite, estou na escuta aqui em Santo Isidro. Obrigado pela sua audiência aí nesta localidade do Santo Isidro, onde começou o Rio Grande, onde nasceu o Rio Grande, né? Que bênção! Já temos completando aí 400 anos, dia 3 de maio deste ano, por Santo Isidro entraram os fundadores do estado do Rio Grande do Sul e de São Nicolau, né? Então, completando aí 400 anos de história, a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado. Que maravilha, né? Vamos ouvir mais louvores? Não saia daí, são 19 horas e 29 minutos. Queremos a sua companhia até as 21 horas. Irmão Devanir Carvalho ligou e pede o louvor batismo com Daniel e Samuel. Será atendido, irmão. Nos trabalhos técnicos, na Vitória, sempre bem eficiente, e ela sempre está colocando ali todos os hinos que vocês estão pedindo, ela já vai colocando ali na nossa playlist, né? E daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo aí a solicitação dos nossos irmãos, porque vocês têm prioridade. A gente traz os nossos hinos de casa já e passa ali para a nossa técnica de som, mas na maneira que vocês vão pedindo, nós vamos dando prioridade à solicitação dos nossos ouvintes, porque temos um compromisso com você. Certo? Vamos ouvir então mais dois louvores enquanto eu chupo mais mate amargo aqui para esquentar o clima, né? Quando está frio, o gaúcho sempre arruma uma desculpa. Quando está frio, ele toma mate para esquentar o corpo. E quando está calor, ele toma mate para quê? Para aquecer a alma. Vamos ouvir então mais.
Muito bem, meus amados irmãos, mais 2 lindos hinos para o vosso elevo espiritual, aqui na nossa programação. Temos mais participações aqui, mensagens. Nosso amigo Abelardo tem ligado para nós, estão na escuta do programa, também com a sua esposa, dona Sebastiana. Pedem louvor e oração. Deus abençoe vocês aí, tá? Obrigado pela audiência do programa. Também nosso amigo irmão Domingos Vieira Pereira de Porto Alegre confirmando a audiência. Boa noite, um abraço para todos vocês aí, tá? Irmã Cristiane, boa noite, quero pedir um louvor, ofereço para todos que estão na escuta e também peço oração por mim e minha família. Tá bueno. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência aqui na nossa programação. Continue participando. A dona Carmen também, boa noite, dona Carmen, vizinha da irmã Janinha, Deus abençoe. Obrigado também, seu João, tá? Pela audiência aqui no nosso programa, certo? Vamos deixar mais pensamento aqui da palavra de Deus para o vosso enlevo espiritual e que Deus abençoe a sua vida através da sua palavra, né? A palavra do homem é falha, mas a palavra de Deus é verdadeira. O homem não consegue sustentar muitas vezes a sua palavra, mas Deus sustenta porque Ele é fiel. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo de número 6, versículo 23. E diz assim que a salvação é um dom gratuito, não depende dos méritos humanos, a vida eterna não é dada por Deus por nenhuma obra que tenhamos tenhamos feito, nem bem nenhum mal, nem de bem nem de mal, né? Mas segundo a sua própria vontade e autoridade. A salvação é resultado da graça de Deus e para alcançá-la é necessário reconhecer que somos pecadores e entender que por causa do pecado estamos condenados à morte física e espiritual. E se através da nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou, viveremos para sempre assim com Ele. Simples, meus amados irmãos. Simples. Crer na palavra de Deus, tá? Pois temos mais pensamento aqui para o vosso elevo espiritual, certo? Depois nós vamos compartilhar uma mensagem a respeito de um tema muito importante. Você não pode desligar o teu rádio, tira a mão desse rádio, desse celular aí, deixa aí perto, não mexe, tá? Porque temos uma mensagem para o seu coração. Deus vai abençoar você através dessa mensagem. Tá certo, meus amados? Um grande abraço aos nossos amigos que não são evangélicos, que estão sempre ouvindo a programação. Deus abençoe, tá? Também a todos aqueles irmãos de outras denominações que não fazem parte da Igreja Assembleia de Deus, nosso abraço, nosso carinho especial, tá bom? E também a todos os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, da qual nós somos membros, recebam o nosso abraço. Hoje tem o culto da vitória, né? Ali na sede. E até o irmão seu tinha me ligado. Mas, devido ao nosso compromisso aqui, nós estamos aqui juntamente com vocês para nós compartilharmos da palavra de Deus também, levar ao ar esta programação, tá? Temos despesas durante o mês com a programação, então nós não podemos perder nosso horário aqui só por motivo de força maior, né? Então, quando nós temos que sair algum compromisso, aí sim a gente tem força, né, deixar aqui o horário vago. Mas enquanto podemos, nós estamos aqui cumprindo com a nossa missão e compromisso com os nossos ouvintes, com os nossos colaboradores também, né, que nos ajudam, que sempre todo mês estão mandando aí a sua oferta,
mandando a sua contribuição de amor, né, para o nosso programa, trazendo a sua contribuição voluntária. E isso, irmãos, amados irmãos, nós temos que valorizar, tá? Porque a parte de Deus Ele faz. E cabe a nós valorizar o esforço, também aquilo que os irmãos e os nossos amigos sentem no seu coração, tá? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir então mais hinos. São 19 horas e 44 minutos. Tivemos uma semana cansativa, bastante trabalho, estamos bastante cansados, mas isto, meus amados, faz parte do nosso dia a dia. Os dias são trabalhosos, tempos difíceis, mas temos que trabalhar, né? Temos que aproveitar a oportunidade que temos que desenvolver as nossas tarefas, porque também a ociosidade é pecado, né? Sabia? Que Deus não se agrada de pessoas ociosas, aqueles que não gostam desse negócio de trabalhar, né? Deus é bom, Ele abre as portas, nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte. Eu admiro muito senhoras, né? Senhores já doentes, já de idade, mas que saem cedo, fazer o seu trabalhinho, né? Fazer suas tarefas, se esforçar. Donas de casa, muitas e muitas donas de casa que eu vejo saírem cedo trabalhar, de doméstica, né? De diarista, para ajudar o seu esposo, para ajudar com as despesas da família. Aí tem uns olhos grandes que às vezes diz assim, ó, para que trabalhar, mulher? Teu marido ganha bem, né? Mas isso não entristece, meus amados irmãos. Isso dá para a pessoa mais ânimo ainda. Por quê? Porque todo mundo precisa, né? Se a pessoa não precisa, é problema dela, né? Isso aí cada um tem a sua peculiaridade, suas necessidades. Então, a gente não sabe daquilo que a pessoa tem dentro de casa, as necessidades, né? Os anseios, os projetos, os planos, os familiares que ajudam. Depois da família ter filhos, meus amados, depois dos pais terem filhos, olha que o bicho pega, né? Muitas vezes o filho pede ajuda, muitas vezes dá um problema de saúde, né? Então tudo isso é despesa, muitas vezes, e quem é que paga essas despesas, né? É a pessoa que rala, a pessoa que corre atrás, que quer ajudar os filhos, que quer ajudar nas despesas da família, quer adquirir as suas necessidades domésticas, né? Quem é que não quer? Hoje em dia, conforto, veja bem, o conforto custa caro. Antigamente nós não tinha água encanada, não pagava a luz, né? Não tinha esse conforto, não tínhamos internet, não tínhamos ar-condicionado, né? Nosso amigo Abelardo. Então, nosso amigo Abelardo está de ar-condicionado. Isso não é vaidade, isso não é luxo, meus amados. Isso é necessidade. A pessoa que trabalha durante o dia tem que dormir bem, né? E se a pessoa pode, a pessoa tem condições, faça. Não é luxo, não é vaidade, não é. Isso é necessidade. Eu invisto nisso, meus amados. Eu invisto na minha família. Não tenho dinheiro sobrando, não tenho poupança, não tenho essas coisas. Mas o conforto para minha família é em primeiro lugar, tá? O ar-condicionado para dormir bem, a boa alimentação, as necessidades da escola dos filhos, né? Os cursinhos que eles fazem. Isso é prioridade, não é luxo e nem vaidade, é prioridade, são necessidades que nós temos que investir nos nossos filhos, no nosso bem-estar. Sabe por quê? Porque num piscar de olho nós partimos dessa vida e o que adiantou? Tá? O que adiantou muitas vezes nós guardar as coisas, nós não querer usar? O que adiantou? Cada um tem um pensamento, né? Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Mas eu creio que você vai concordar comigo nessa noite.
E é de Deus o que eu estou falando para vocês. Não adianta nós se apegar nas coisas desta vida, meus amados. Não adianta nós se apegar naquilo que é passageiro, que não é eterno. Nós temos que se apegar nas coisas eternas. Nós temos que estar bem com Deus, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, tá? Primeiramente, estar bem com Deus, estar em comunhão com Ele, procurar fazer as coisas certas, servir a Ele, ser servo dEle. Depois, meus amados, a gente vai buscar os nossos sonhos, o conforto para a nossa família, trabalhar, né? Segundo a saúde de cada um, tem pessoas que não podem mais, é compreensível demais, né? Tem pessoas que gastaram as suas vidas trabalhando, hoje estão doendo, não podem mais, mas fizeram quando puderam a sua parte. Então Deus está cuidando de vocês, tá? E as demais coisas, irmão, Deus acrescenta. Tem pessoas que têm um medo, eu conheço gente, irmãos, que tem um medo terrível do dia de amanhã, de ter que passar uma necessidade, alguma coisa. Deus cuida de nós, irmãos, Deus cuida, Deus sustenta a nossa vida. Quando nós chegamos a Ele, Ele cuida de nós, até do dia de amanhã Ele cuida, tá? Isso eu tenho prova, meus amados, eu tenho prova disso. Deus cuida dos seus e não vai deixar faltar nada para você que serve a Ele, para você que teme a Ele de todo o teu coração, que acredita num Criador, num Deus que fez os céus e a terra, que Ele pode abençoar a sua vida e suprir as tuas necessidades. Então, quando você se esforça, levanta cedo, vai trabalhar, com desejo de adquirir aquilo que você quer para a sua família, para a sua casa, isso é de Deus, meus amados, é bênção de Deus, tá? Porque você está investindo no teu bem-estar, no bem-estar da tua família, e Deus está vendo que você está se esforçando para ser o provedor da sua casa com dignidade, tá? Com honestidade e com a verdade, tá certo? Deus abençoe a todos de uma forma especial nessa noite. Vamos ouvir então mais 2 hinos para o vosso
19h59. Muito bem, meus amados irmãos, essa programação Maranata no seu rádio e também na internet pelo site da Rádio Nova Canção, a Vibe, né? Nós temos aqui mais um pensamento da Palavra de Deus. Já vamos também agradecer os nossos colaboradores do programa, né? Aqui da nossa programação, pessoas que nos ajudam a levar ao ar este programa, certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos vocês que estão aí com o seu radinho ligado. Fiquem conosco, né? Não desligue o seu rádio, fiquem aí que Deus tem uma mensagem poderosa para a sua vida, certo? Nós vamos trazer aqui mais um pensamento antes de nós falar dos nossos colaboradores e que sempre estão nos ajudando a levar ao ar a programação, certo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Carta de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 a 17. E diz assim: a palavra de Deus é o alicerce da vida cristã. Devemos estudar a palavra de Deus para adquirir sabedoria e conhecimento, para estarmos preparados para toda boa obra. Às vezes Deus nos chama para algo que não sabemos fazer, mas não há por que se preocupar. À medida que nós nos preparamos, Deus revela o que Ele tem guardado para nós. E conforme nos preparamos, Deus vai nos capacitando. Pois Ele escolhe, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Queremos agradecer aqui a colaboração do tio Milhão, da tia Florinda, lá de Porto Alegre, sempre estão nos ajudando. Também o senhor José Oliveira, Deus abençoe o senhor José Oliveira, nosso secretário de Agricultura aqui do nosso município, toda a sua família, um grande abraço. As professora Eni, as crianças, Deus abençoe, tá? Também a tia Otília, tio Roque, Deus abençoe ricamente a todos vocês. Também o seu Ivo Carvalho, Deus abençoe, seu Ivo e sua família. O irmão João Silva Figueiredo, irmão Márcio, irmã Jaqueline, irmã Neuza, todos vocês. A irmã Nilza, a mamãe, Deus abençoe a todos de uma forma especial, tá? São todos nossos companheiros aqui do rádio, colaboradores. Deus abençoe ricamente. A irmã Francisca, irmão Amarante, lá de Canoas, Deus abençoe vocês ricamente, muito obrigado. Grande abraço para vocês. Bazar da Imaginação, onde você encontra tudo em bazar, artigo para presentes, novidades, ótimos preços e bom atendimento. Ali você tem tudo, utilidades domésticas para o seu lar. Não deixe de fazer uma visita e conferir e comprar no Bazar da Imaginação. Assim você está ajudando também nosso programa. Deus abençoe todos os clientes e também a nossa funcionária ali, a dona Ema, do mercado, no Bazar da Imaginação. Certo? Família Trindade. Deus abençoe, tá? Ao lado da Brigada Militar aqui em São Nicolau. Primeira Querência do Rio Grande. Seu Zequinha, Berenice, Deus abençoe vocês no bairro Portela. Também a irmã Neiva Padiel no bairro Boa Esperança. Muito obrigado. A irmã Kika no Passo de Santa Maria, irmão Laurindo. Deus abençoe. Também a irmã Emídia, irmão Juvenal em São Domingos, assentamento ali no município de Garrucho. Deus abençoe todos os nossos irmãos, tá? Obrigado pelo carinho de vocês. E atenção, meus amados, tem um serviço de utilidade pública, tá? Para dizer aqui para vocês, preste atenção. Nós temos um terreno, um meio terreno para venda, ali no bairro Boa Esperança. Fica bem no quebra-mola ali do bairro Boa Esperança, na estrada do asfalto de concreto, ali próximo ao bar do Tula, tá? Um pouquinho para baixo ali, ao lado do saudoso seu Justino Saraiva. Então, interessados, entrar em contato conosco, 984258969, tá? Quem tiver interessado, é meio terreno medindo 8 metros
e pouco, né? 8,35 m mais ou menos, por 66, tá? Então ele é bem comprido. Ele não é tão largo, mas é bem comprido. Preço de Barbada. Então, quem tiver interesse em adquirir um terreno em boa localização, tá? Na beira do asfalto de concreto, no bairro Boa Esperança, bem no quebra-mola do bairro Boa Esperança, ali você entra em contato comigo, tá? Pelo telefone 984-25-8969. Manda mensagem para nós vamos te dar o valor, as condições. Terreno legal, com escritura, tá? Bem certinho, para você fazer uma casinha, para você criar um bichinho, para você fazer uma lavourinha. É bem comprido o terreno, bom de tamanho aí, tá? Pessoas do interior que estão interessadas em comprar um terreno na cidade, fazer uma casinha, nos procurem que nós temos para venda. Ótimo preço para você, só para você, tá bom? Dado o recado, nós vamos ouvir então mais 2 hinos e já vamos meditar na palavra de Deus. Com choro, com sangue, mas ela venceu. Eu ia chorar ao ver os irmãos fazendo das catacumbas suas congregações. A fogueira não podia queimar, o leão não podia matar a fé daquele povo. O rei não podia impedir, os soldados não podiam parar o Deus daquela igreja. Meus servos em perseguições, mas eu vou confortar. Eu ia ouvir o clamor dos valentes. A espada não impede o evangelho, porque Deus vai na frente. A fogueira não podia queimar, o leão não podia matar a fé daquele povo. O rei não podia impedir, os soldados não podiam parar o Deus daquela igreja. Apóstolo pregar, irmãos, é o momento da igreja ter que enfrentar. Permaneçam assim quando chegar a hora, porque vamos ser recebidos pelo Rei da Glória. A fogueira não podia queimar, o leão não podia matar a fé daquele povo. O rei não podia impedir, os soldados não podiam parar o Deus daquela igreja. O Deus daquela igreja
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h15. Muito bem, meus amados irmãos, vamos dando sequência ao nosso programa. Nesta noite, queremos trazer aqui um pensamento da Palavra de Deus, uma mensagem para o vosso coração, que a Bíblia nos fala de uma passagem muito importante, interessante, que para muitos é conhecida, né? E essa semana eu vi uma frase interessante e me lembrei dessa mensagem. Isaías, capítulo de número 6, diz-nos o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. No versículo 6 diz assim: mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ele disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pois bem, meus amados irmãos, diante desse texto que temos feito leitura, queremos falar de um assunto que fala sobre o depois na vida de uma pessoa. O depois na vida do ser humano. Então, diz que o maior mentiroso na vida de um homem e de uma mulher é o depois. Não sei se você concorda ou discorda, mas o ser humano é assim, meus amados irmãos. Ele sempre diz que as coisas têm que ser depois. Depois eu vou orar, depois eu vou pedir perdão, depois eu vou fazer uma visita, depois eu vou tomar uma decisão, depois eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aqui o profeta Isaías, ele teve um depois com Deus. Aconteceu na sua vida um depois. Mas um depois diferente, meus amados, que muitas vezes acontece na vida do ser humano. Narra o texto, no capítulo 6, o texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, por suas consequências erradas, ele morreu depois de ter reinado aos 52 ou 53 anos em Israel. Isaías sempre estava lá pelo palácio, mas ele nunca tinha tido uma visão com Deus. Ele nunca tinha tido uma visão da parte de Deus. E nunca tinha tomado uma decisão. Até ali, ele só dizia: ai dos outros, né? Ali ele só botava defeito na vida dos outros. Ai dos que puxam pela iniquidade com as cordas da vaidade, pelo pecado, como se fosse com cordas de carro. Ai dos que o mal chamam o bem e ao bem chamam o mal, que fazem da escuridade da luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo.
Ai dos que são sábios, os seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e o justo negam justiça. Pelo que com a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvairá como pó, enquanto rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos, despreza a palavra do Santo de Israel. Então, ele só enxergava, irmãos, os outros. Ele não tinha tido uma visão de Deus ainda na sua vida. Ele olhava para as coisas daqui. Ele tinha uma visão diferente, mas ele nunca tinha olhado para dentro de si, para si mesmo, e nunca tinha tomado uma decisão importante na sua vida. Então aqui o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, isto é, depois que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías disse: eu vi o Senhor. Ele teve uma visão. Mas por que não teve antes esta visão? Né? Por que não teve antes? Precisou o rei morrer. Depois que o rei morreu, ele teve esta visão. Ele disse: eu vi o Senhor, nosso Deus, assentado em um alto sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Ele teve essa visão, meus amados. Até então, dessa visão, ele só olhava para os lados, para a vida dos outros. Ai desse, ai daquele, ai dos que isso, ai dos que aquilo. Mas, neste dia que ele teve essa visão, que ele viu os serafins estavam em cima dele, um tinha 6 asas, com as 2 asas cobria o rosto, com as 2 asas cobria os pés. Ele viu também que eles clamavam uns com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Ele viu que as umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E ele disse: então disse eu. Olha só, meus amados, depois disso, tá? Depois que ele viu a glória de Deus, depois que ele viu Deus sentado num alto e sublime trono, depois que ele viu a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o senhorio de Deus, ele disse: ai de mim, ai de mim que vou perecendo. Ele olhou para dentro dele e sentiu a sua fraqueza. Ele viu que ele não era nada, ele disse: eu vou perecer. Ai de mim que estou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele se achou incapaz diante de Deus, da grandeza. Mas diz o texto que um dos serafins, na visão dele, na visão de Isaías, aquele serafim voou, trazendo na sua mão uma brasa viva, que ele tirara do altar com uma tenaz, que é aquela ferramenta de pegar brasa, né, do fogo, ferramenta que os ferreiros usam. Então o anjo foi lá no altar e pegou uma brasa de fogo, voou em sua direção, tocou nos seus lábios com aquela brasa e disse para ele: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado está do teu pecado. Tá? Até ali ele não tinha sido purificado. Até ali ele estava só olhando para a vida dos outros. Até ali ele era um fracassado. Mas naquele momento o anjo trouxe uma brasa e tocou os seus lábios, e ele foi purificado. Depois disso, meus amados, depois disso, no versículo 8, ouvi a voz do Senhor. Precisou o anjo purificar ele primeiro, para depois ele ouvir a voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha só, meus amados, depois dele purificado, depois dele estar pronto, preparado, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. A quem enviarei?
Aquela voz ecoou em seus ouvidos: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aí ele começou a profetizar, meus amados irmãos. Aí começou o seu ministério de profeta de verdade. Depois que o rei morreu, depois que ele foi purificado, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu Deus assentado no trono, ele escutou a voz de Deus, ele foi purificado, ele recebeu a sua missão de ir pregar para o povo que estava em pecado. Então, o maior enganador das nossas vidas, meus amados, eu quero dizer para você nessa noite, é o depois. Tudo nós deixamos para depois. Tudo. Às vezes é urgente na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida é urgente, irmãos. Muitas coisas. Mas o inimigo nos engana dizendo: não, depois tu faz. Deixa para depois. Muitas vezes o nosso coração arde e nós precisamos fazer um concerto com Deus, mas o inimigo fala no nosso ouvido: depois tu faz. Muitas vezes precisamos pedir perdão, meus amados irmãos, para ser liberto de mágoas, de coisas que prejudicam a nossa vida espiritual, mas depois, outro dia, nós fazemos. E o inimigo usa os de engano para nos enganar. Com esse engano, com esta enganação, depois tu faz. Deixa para amanhã, deixa para depois. Na nossa vida particular, acontece a mesma coisa, meus amados. A mesma coisa. Depois eu faço, depois eu realizo, depois eu resolvo. Muitas vezes problemas no lar, na família, depois eu resolvo. E aí a família sofre, a esposa sofre. Não, depois eu resolvo. Conflitos, deixa para depois. Pensando que o tempo vai resolver. Pensando que deixa que o tempo resolva. Então tu não foi purificado ainda. Tu não viu a glória de Deus ainda. Tem coisas que é urgente na nossa vida, meus amados. Tem coisas que é para ontem. Tem coisas que não pode deixar para depois. Depois eu faço. Depois eu me preparo. Depois eu me consagro. Né? Depois eu resolvo essa situação. Vou tomar mais um traguinho, depois eu capricho na minha vida espiritual. Eu vou andar mais um pouco de qualquer jeito, depois eu resolvo isso aí, deixar para o ano que vem, mês que vem. E assim a vida vai passando, meus amados. As oportunidades vão passando. Não é verdade? Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Depois eu resolvo essa situação. E aquela situação se arrasta por dias, e meses, e anos, e está te trazendo um prejuízo muito grande. Mas o inimigo fala no ouvido e diz assim: depois, deixa para depois. Está bem assim. Isso é coisa que não se resolve agora. E o tempo vai passando, meus amados irmãos, e a nossa vida vai regredindo. Não deixe. Faça antes que o rei Uzias morra. Não precisa o rei Uzias morrer, meus amados irmãos, para nós resolver os nossos problemas. Se nós temos pegado em alguma coisa, deixa de lado. Nada pode impedir, irmãos, a nossa comunhão com Deus. Nada pode nos impedir. Se tem alguma coisa que está te segurando, larga, deixa. Deixa para trás. Vícios.
né? Costumes, religiosidade, deixa, mas não deixa para depois se aproximar de Deus. Por quê, meus amados? Porque a coisa mais importante na nossa vida é a salvação da nossa alma. É o perdão de nossos pecados, que não podemos deixar para depois. Não podemos deixar para amanhã, né? Não podemos negligenciar, irmãos, as coisas que são caras. Jesus pagou um preço muito caro na cruz do Calvário pela nossa vida, e nós não podemos negligenciar a nossa salvação. Então, hoje, não é depois, hoje perdoa, hoje conserta, hoje se liberta, hoje acerta, hoje faz as coisas acontecer, tá? Essa é a palavra que eu deixo para o vosso coração nesta noite. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem sabe Deus está clamando nos teus ouvidos e você não está escutando. Você não pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá? Mas no momento que você tomar uma decisão hoje e dizer: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga isso hoje, não deixa para depois. Depois as coisas vão se avolumando, vão ficando mais difíceis, meus amados irmãos. Eu sei que tudo é no tempo de Deus. Você pode estar pensando aí: não, mas eu estou esperando o tempo de Deus. Mas é muito perigoso você deixar para depois. Se você pode fazer hoje, se você pode resolver hoje. Quantas pessoas deixaram para depois e não tiveram oportunidade? Quantas pessoas deixaram para depois? Quantos rejeitaram a mensagem, disseram: não, depois eu vou dar um jeito nisso. Pessoas que estiveram dentro da igreja e Deus falou fortemente: venha hoje, hoje é a tua oportunidade. E ele deixou para depois e nunca mais teve oportunidade. Quantas pessoas, meus amados irmãos? Quantos testemunhos, quantas pessoas nós vimos com nossos olhos rejeitarem o convite que era para hoje e deixaram para depois e não aconteceu. Uma vez eu assisti um culto na minha igreja mãe, aonde eu me converti. E numa bela noite estava na igreja uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que outrora servia a Deus. Uma pessoa que eu admirava pela sua garra, pela sua disposição, pelo seu esforço. Mas um dia ele se afastou. Não sei o que levou a ele a desistir. E em uma noite de um culto de quarta-feira, ele estava presente. E o irmão que dirigiu o culto insistiu tanto com aquela vida. Quem sabe o irmão fulano esta noite aceita Jesus. Quem sabe o irmão fulano aproveita a oportunidade que é para hoje. Ele baixou a sua cabeça e não tomou a decisão. E pouco tempo depois ele faleceu sem salvação, sem perdão, sem vida eterna. Triste, meus amados irmãos, muito triste. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, todos nós. Não é só na salvação, outros problemas também na nossa vida. Que nós possamos olhar para nós como Isaías olhou e disse: ai de mim, ai de mim. Não só ai dos outros. É mais fácil nós olhar para os outros. É mais fácil nós apontar o dedo para os outros. E dizer: ai dele, ai dela. Jesus não mandou nós fazer isso. No Novo Testamento, aqui nós estamos falando do Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus mandou olhar para ele. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Olha para Jesus, meus amados. Olha para si mesmo, as suas necessidades, seus anseios, suas fraquezas, as suas angústias, os seus medos.
tá? As suas dificuldades. Todos nós temos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, as ansiedades, os nossos problemas. Cada um luta de um jeito, mas o importante é que nós olhemos para dentro de nós e reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas necessidades, e possamos dizer para Deus: ai de mim, que vou perecendo. Nesse momento o Senhor pega pela nossa mão e diz: não temas, que eu te ajudo. Jesus não vai te jogar fora e vai dizer: é mesmo, tu não presta, tu não tem jeito. Não. Ele vai te amar mais ainda. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai te dar uma nova chance e vai te dar vitória. Quero te entregar essa mensagem nesta noite, todo o nosso coração. Que Deus te abençoe, meu querido. Quem sabe você está parado, distanciado, desanimado. Olha para você nesta noite e diga: ai de mim, que vou perecendo. Depois disso você vai ouvir a voz de Deus. Depois disso você vai ser purificado. Depois disso você vai ser reanimado. Depois disso você vai ser restaurado. E aquele enganador, aquele inimigo da tua alma que dizia depois, ele vai fugir de você. E tu não vai vir mais essa voz. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Glória a Deus. Que bom, meus amados irmãos, estar na presença de Deus. E eu tenho alegria de nesta noite entregar esta mensagem. Deus abençoe. Ouça a mensagem desse hino que nós vamos rodar com Samuel Mariano depois do culto. Depois que você tomar a decisão. Depois de você aceitar Jesus. Depois vai acontecer algo na sua vida extraordinário. Vamos ouvir Samuel Mariano depois de
Muito bem, meus amados irmãos, depois dessa mensagem, este louvor, Deus abençoe em continuação a sua vida. Quero também agradecer aqui o carinho, a audiência, também a contribuição da tia Terezinha e tio Josielmo lá de Santa Catarina. Eles sempre estão na escuta do programa. Que Deus abençoe as vidas de vocês, né, lá em Santa Catarina. Tio Josielmo, tia Terezinha, toda a sua família. Também eu quero agradecer ao seu Bernardina, Dona Maria, nossos irmãos, Deus abençoe eles no bairro Boa Esperança. Quero agradecer ao tio Valdomiro Ott, a Mica, Deus abençoe vocês no Cerca de Pedra, tá? E demais irmãos, amigos aí que sempre estão orando e colaborando conosco, tá? Tinha me passado esses nomes aí e eu quero agradecer de coração a todos vocês. Bom? Quero agradecer também a participação do irmão Tassiano Cardoso. Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe você e a sua família. A irmã Margarida dos Santos, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão Wilson, estou na escuta. O programa é uma bênção. Deus abençoe. Também eu quero agradecer ao irmão Pedro Tiago. A paz do Senhor, peço oração. Tá? Vamos orar pelo despedido de oração. Este irmão que é uma bênção, né? Guerreiro, trabalhador, pregador, né? Tem vários adjetivos. Uma bênção, irmão Pedrinho. Deus abençoe ricamente todos vocês de uma forma especial. Irmão Giovanni, tá? E a sua família, Deus abençoe. Nossos irmãos, benção pura, sem mistura. Nossos amigos aí que sempre estão conectados conosco, nos orando pelo nosso programa também. Muito obrigado a todos pelo carinho, irmão Delcio, irmã Maria, irmão Deverton. Todas as quartas-feiras tem o seu programa aqui também, Alcançando Vitória. Todo mundo precisa de vitória, né? Deus abençoe ricamente todos vocês, tá? Também lá na Nova Brécia, pastor Borba, a irmã Maria Salete, também o evangelista Jonatas, a irmã Karen, nosso filho, nossa nora, Deus abençoe. Também estão lá fazendo a obra de Deus, missionários, fazendo a obra de Deus, cuidando da igreja lá em Nova Brécia, Rio Grande do Sul, tá? É um desafio muito grande, mas eles estão lá trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Certo, meus amados? Então, nós devemos orar em favor dos missionários, que o campo missionário não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem que ter chamada, tem que ter resiliência, persistência, tem que ter chamada de Deus, senão não aguenta. O campo missionário não é brincadeira, irmãos. Então, Deus chama e capacita, não chama os capacitados, né? Então, quando Ele chamar, Ele vai capacitar para toda a boa obra. Certo? Então, meus amados, nós vamos fazer a oração no final do nosso programa. Vamos orar em favor de todos os pedidos de oração. Em favor das pessoas doentes, também em favor daqueles que perderam seus entes queridos aí na última semana. Então, eu quero orar em favor dessas pessoas, que Deus conforte a todos os familiares, né? Do nosso amigo Pedrinho, que desistiu da vida, só Deus sabe, né? Mas a família ficou triste com a perda e nós também. Em favor do irmão Paquinha, que nós conhecemos, né? Sua família, né? E lutou contra a enfermidade e Deus o recolheu. Então, sempre uma perda faz muita falta. Sabemos que isso é da natureza humana, mas ninguém aceita perder, né? E é uma dor profunda. Então, nós queremos trazer aqui o nosso abraço, nosso carinho a todos os familiares, que Deus conforte a vida de cada um, tá? Eu sempre digo, meus amados irmãos, que
Para um filho, sepultar uma mãe é normal, mas para uma mãe sepultar um filho é coisa terrível, né? É muito pior. Isso dói muito, né? E a dona Pureza ali já sepultou 2 filhos, um casal de filhos. Isso não é brincadeira. Que Deus conforte, dê saúde para ela, dê força para que ela possa ter vitória. Querido e amado Deus e Pai, nós oramos, Senhor, nesta noite, te agradecendo por essa oportunidade, pela vida de cada um dos nossos familiares, minha esposa, meus filhos. Oramos em favor, Senhor, dos nossos colaboradores, que sempre estão ajudando a levar ao ar essa programação. Estende as tuas mãos e abençoa, não deixe faltar nada. Oramos em favor daqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor venha confortar as suas famílias. Deus da vitória, conforta cada um, Senhor. Abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, problemáticos, aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão precisando, aquelas pessoas que estão, Senhor, com algum problema no lar, na família. Ó Deus, abençoa com a tua bênção de misericórdia, Senhor. Assim abençoa também a nossa cidade, nossas autoridades, o nosso estado, nossa nação brasileira, para que haja paz entre o povo, entre os governantes. Senhor, dá-lhe sabedoria. Abençoa a obra missionária, a obra de evangelização, salva as almas, traz de volta os que estão parados, seu distanciado, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Todos aqueles missionários, irmãos que o Senhor tem chamado, obreiros do Senhor, vocaciona da vitória, da força e da sabedoria, para que eles possam ganhar as almas para teu reino, Senhor. Aqueles que pregam nas esquinas, nas praças, nas beiras de estrada, aqueles que pregam, Senhor, nos congressos, aqueles que vão em busca das almas nas florestas, nos indígenas. Senhor, protege, guarda e dá vitória, que eles possam alcançar as vidas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Assim nós te pedimos, continua conosco, nos dando um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Os trabalhos seguem da vitória, nós vamos se despedindo dos nossos ouvintes e voltaremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira com mais um programa Maranata. Até lá, na paz do Senhor. Amém.